dia a todos. Hoje eu achei propício, nós falarmos um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, para todas as mães, ausentes e presentes, e como muitos são ou foram pai e mãe ao mesmo tempo, devido às circunstâncias, acaba assumindo os dois papéis, pai e mãe ao mesmo tempo. Então o capítulo fala honrar ao vosso pai e à vossa mãe. E Jesus, ele foi até mal interpretado com relação ao relacionamento dele com a mãe, Maria, mas não, ele tinha um carinho enorme por ela. E ela entendia bastante a situação daquele filho especial que era, Então, ele, às vezes, nas próprias palavras, quando ele falava, quando ele foi perguntado, quem é seu pai, quem é sua mãe? Aí ele falou, vocês são meus pais e minhas mães, porque na concepção que ele queria dar, de que todos nós somos irmãos, Então nós somos filhos do mesmo pai, E podemos ter várias mães de acordo com as nossas reencarnações. Cada vez que viemos aqui, temos um pai diferente, uma mãe diferente, nesse sentido. Mas ele sempre foi muito carinhoso com a mãe que tinha. Então, esse mandamento, honrar vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode, amar ao próximo sem amar primeiro ao pai e à mãe, Então, esse mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, ele encerra uma palavra mais forte, um dever a mais, quando você fala em honrar, que é o da piedade filial, que nós devemos todos ter com relação à nossa mãe ou ao nosso pai, Deus, ele quis mostrar que ao amor que a gente dá, é preciso também acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e as condescendências que temos que dar para os nossos pais, O que implica numa obrigação muito mais rigorosa, para com nossos pais, já que a lei da caridade, ela faz com que a gente faça isso com o nosso próximo, que não diria para fazer com nossos próprios pais, honrar o pai ou ser aquele filho que reconhece, o valor da mãe, do pai, não é simplesmente respeitá-lo, não, de forma alguma, é assisti-lo em todas as suas necessidades, proporcionar o repouso na sua velhice, porque vai inverter os papéis, Enquanto os filhos precisam dos pais quando os pais são jovens, quando inverte, são os pais que precisam da ajuda dos filhos. Então, isso tem que ser aceito, pelos próprios filhos, E proporcionar tudo aquilo que nós tivemos de nossos pais na infância e na adolescência, retribuir, E é sobretudo sobre os pais sem recursos é que se mostra a verdadeira piedade filial, Não adianta nada, filhos,
quando seus pais já são idosos, né? Colocá-los na casa, em sua casa, simplesmente para dar comida, para alimentar, né? Quando eles não se privam de nada, né? Ou dar uma guarida, ter um lugar para morar, simplesmente para não deixá-los na rua, mas muitas vezes nas piores colocações em casa, quando o melhor vai ficar para os filhos, né? Em detrimento dos pais, quando não obrigam até os próprios pais a fazerem os afazeres de casa, né? Os trabalhos de casa, mesmo os pais sendo idosos, né? E tem algumas situações também que muitas vezes os filhos que não têm paciência, né, para cuidar do pai, da mãe, ou não têm condições, né, recursos, eles colocam os pais em um asilo. É ruim? Não. O asilo muitas vezes tem condições de dar muito mais o que os filhos não conseguem dar aos pais. Mas não é simplesmente deixar os pais no asilo, deixar a mãe, deixar o pai e nunca mais aparecer, que isso acontece, infelizmente, né? Então, pelo menos colocar uma vez por semana, fazer uma visita, porque por melhor que o pai e a mãe sejam bem tratados, eles sentem falta do amor filial. Imagine no dia de hoje, quantas mães que estão em asilos não estão sofrendo pelo fato de nenhum filho ou filha lembrar deles e ir até lá, né? Para fazer um carinho, para dar um presente, num dia tão especial, que é o dia delas, né? Das mães, né? Então, não é estritamente o necessário que os filhos têm que dar para seus pais, né? Mas, tanto quanto possam, fazer todas as vontades que os pais querem, né? Necessitam, né? Porque tudo isso foi feito para os filhos quando eles eram crianças e adolescentes, né? Essa é a verdadeira piedade filial que Deus aceita, né? E ai daqueles que não reconhecem, né? O que devem para os pais, em função do que eles fizeram, sustentaram eles a vida toda, né? Deram a vida, com a vida material, eles deram para os filhos a vida moral. E quantas vezes passaram duras privações para que os filhos tivessem um bem-estar maior, colocá-los numa faculdade, pagar a faculdade inteira para que os filhos se formassem. E aí os filhos não reconhecem. Essa ingratidão é muito triste, né? Você ter essa ingratidão, não reconhecer o esforço que muitos pais, mãe, fizeram pelos seus filhos, né? Principalmente durante a adolescência até a fase adulta. Na realidade, certos pais, eles não deveriam, eles não cumpriram aquele papel que deviam cumprir como os pais. Quer dizer, não foram pais, né, que os filhos gostariam de ter. Mas não são os filhos que vão censurar os pais por causa disso. Isso aí cabe a Deus, puni-los, cobrar deles que não assumiram essa posição tão importante, né? Que é uma bênção para uma mãe ter filhos, né? E criá-los, né? Então, quem deve punir, se é o caso, é Deus, não os filhos, porque muitas vezes os filhos mereceram aquilo que estão tendo dos próprios pais, porque esses filhos foram pais, né? Em
encarnações anteriores, sem dúvida. E como será que eles trataram os próprios pais naquela época? Pode ser que agora eles estejam tendo o contrário dos pais. Quer dizer, maltrataram os pais e agora estão sendo maltratados pelos próprios pais. É a lei de causa e efeito, né? Nós vamos sofrer tudo que fizemos os outros sofrerem. Então, provavelmente, esses filhos que reclamam do pai, que não têm o pai ou a mãe que deveriam ter, eles também não devem ter sido igual, bom ou verdadeiros pais para os filhos que tiveram, né? E essa ingratidão, muitas vezes, ela chega, né, em situações inadmissíveis que a gente vê por aí, né? Filhos que assassinam os próprios pais, né? Por uma razão mínima, se é que tem razão para isso, né? Mas a gente vê nos noticiários, isso infelizmente ocorre, né? E são espíritos o quê? São espíritos rancorosos, que trazem isso lá do passado, né? E que estão junto com aquela família justamente para acabar com a animosidade que existiu lá atrás. Então, Deus colocou esses espíritos para conviver nessa família que tinham inimigos de passado, justamente para, com o amor, né, filial, maternal, eles acabarem com essas, né, infelicidades que tiveram no passado, né? E existem numerosos casos, né, também de crianças que desde o nascimento odeiam os próprios pais, como também tem pais, né, que não aceitam os filhos desde o nascimento. Isso aí é explicado muito bem pelo Espiritismo através das reencarnações. Por que existem essas discrepâncias, né? Por que há esses conflitos? Porque são espíritos que foram antipáticos entre eles no passado, né? E são colocados ali justamente para acabar com isso. Quando a formação da família vem com espíritos que já conviveram no passado, simpáticos, a coisa fica mais fácil, mas nem sempre elas acontecem dessa forma, né? Então, esses filhos já foram, em outras ocasiões, pai, mãe, esposo, esposa, dessa mesma família. Então, por isso que existe, né? Quando esse espírito não consegue tirar esse sentimento rancoroso que tem por esses espíritos que no momento é pai ou é mãe, que ele não sabe, mas ele tem que se transformar em função disso, né? Então, nós temos o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, os laços de sangue, eles não necessariamente, eles significam o parentesco entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles não geraram o espírito do filho, eles geraram o corpo físico, porque quando esse corpo físico foi gerado, já existia lá no plano espiritual um espírito preparado para ocupar esse corpo. Então, o pai e a mãe geram o quê? A aparência física, né? Mas não o próprio espírito. Eles geram esse envoltório material para que o espírito ocupasse, né? Então, a gente esquece, né, como pais e responsáveis, que nossos filhos são espíritos, né, que têm a vida própria. E muitas vezes o pai e a mãe, eles querem controlar demais
visando o bem, né? Visando o bem dos filhos, o próprio filho ou a própria filha esquecem que os filhos também têm o livre-arbítrio. Então, por mais que você dê amor, né, compreensão, né, encaminhem para o bom caminho, mas o filho e a filha podem exercitar o livre-arbítrio de uma forma diferente. Então, nós, pais, não somos donos dos nossos filhos. Tudo que nós temos aqui é empréstimo de Deus, até os nossos filhos. Então, a missão é tratar, cuidar, para que eles evoluem, mas eles têm uma individualidade própria. Então, essas coisas deveriam, né, ser entendidas, né, entre os pais e os próprios filhos, né? Então, quando esses filhos se encarnam numa família já de amizade, de conhecimentos anteriores, né, de reencarnações anteriores, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, os verdadeiros laços de família que existem não são necessariamente os da consanguinidade. Não, porque você tem filhos de pais diferentes, né, em que se dão muito melhor como irmãos do que filhos do mesmo pai. Por quê? Porque existe, né, uma compreensão, um entendimento, né, do pensamento entre esses espíritos. E quando a gente vê também que muitos espíritos, eles, irmãos, né, do mesmo pai e da mesma mãe, eles têm dificuldade de entendimento, né? Não são amigos, não se atraem, né, por causa dessas imperfeições. Então, só a lei da reencarnação é que nos explica por que nós temos essas discrepâncias, né, no seio de uma mesma família. Então, é muito importante esse relacionamento familiar, né, entre os pais e os filhos, né? Então, eu vou ler uma historinha aqui, um conto aqui, que talvez muita gente já conheça, né, que representa muito o comportamento, vamos dizer assim, errôneo, né, dos filhos com relação aos pais. No caso do filho e a sua esposa com relação à própria mãe. Então, esse conto, né, essa historinha aqui chama-se A Tigela de Madeira, né? Então, uma senhora de idade foi morar com seu filho, nora e o neto de 4 anos de idade. As mãos da velha eram trêmulas, sua visão já estava embaçada e seus passos eram vacilantes. Ela estava já com uma idade avançada e dependia do cuidado do filho, óbvio. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha da avó atrapalhava todo mundo na hora de comer. Então, ervilhas, né, rolavam da sua colher, que ela não conseguia segurar, e caíam no chão, né? Quando segurava um copo de leite, né, caía no chão o leite ou ele derramado em cima da mesa, né? Então, o filho e a nora se irritavam muito com essa bagunça que a mãe, a sogra, fazia, né? Precisamos tomar uma providência com respeito à mamãe, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e a comida pelo chão.
Então eles decidiram colocar uma pequena mesa no canto da cozinha. Ali a avó comia sozinha, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação, sem aqueles problemas que a mãe estava criando, né? Desde que a velha quebrara um dos pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para a avó, sentada ali sozinha, às vezes ela tinha lágrima nos olhos, ela se sentia, alijada. Mesmo assim, as únicas palavras que eles diziam eram reprimendas, ásperas, quando ela deixava um talher de comida cair no chão. O menino de 4 anos, assistia tudo isso em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão manuseando pedaços de madeira. Aí ele perguntou delicadamente à criança: o que você está fazendo, com aquela madeira que o menino estava recolhendo? O menino respondeu docemente: estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem quando eu crescer. O garoto de 4 anos sorriu e voltou ao trabalho, Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram completamente mudos, Então, lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos, lógico. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou a avó pelas mãos e gentilmente conduziu à mesa da família para o jantar. Daí para frente, e até o final dos seus dias, ela comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, quando o leite era derramado, a toalha da mesa sujava ou com o chão cheio de comida. Então, é um exemplo, O que a gente faz com os nossos filhos, Eles vão fazer o mesmo com os próprios pais, Então, muitas vezes, os filhos reclamam da forma como os pais são tratados, E aí a gente tem que pensar: será que quando você foi pai, quando você foi pai, você também tratou os seus filhos assim? Então é muito importante, Então essas coisas tocam. A criança, as crianças, elas têm uma visão muito maior do que a gente imagina que tenham, Aí elas têm uma percepção incrível de situações como essa, Associar, o que os pais faziam com a avó, ele ia fazer exatamente com os pais quando tivessem a idade da avó, Então, gente, era isso que eu queria trazer, que a gente tem que dar graças a Deus de termos tido uma mãe que deu a vida inteira pelos filhos, sempre. Não há mãe que não faça isso. Uma mãe que tem um filho preso na cadeia, nunca vai esquecer o filho. Ela vai constantemente visitar, por pior que tenha sido esse filho, não para ela, mas para a sociedade, Então, o amor, maternal é muito importante. Então, essa piedade filial tem que existir em nós com relação aos nossos pais. Um reconhecimento do que nossos pais, principalmente nossa mãe, porque a mãe é a que fica mais em contato com os filhos. Porque o pai muitas vezes está trabalhando, está fora, tem muito menos contato. A mãe é que aguenta, Aguenta, Desde a hora que acordou até
a noite antes de dormir, o dia inteiro quando são crianças, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E tem um provérbio, né, que diz, é muito antigo, né, que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então, é a dádiva que a mãe tem de ter sido beneficiada, né, de ser mãe aqui. Então, era isso que quem é mãe, né, que tenha hoje, né, qualquer uma que tenha hoje um dia maravilhoso, na companhia, né, de seus filhos, e que passe um dia de total harmonia. Que assim seja. Muito obrigado.